Cenas de uma verdadeira guerra civil tomaram conta do México ontem. Nós fomos de ataques à polícia, escalando para a população civil, supermercados, postos de gasolinas e até mesmo o aeroporto internacional. O que começou em Jalisco, no México, foi se espalhando para todo o país, criando um verdadeiro estado de calamidade pública. Mas El Mencho, o grande mentor de toda essa estrutura criminosa, que foi eliminado com a ajuda do governo de Donald Trump, é uma figura que ainda requer muitas respostas sobre a sua influência e quem ele era. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar aqui no vídeo de hoje. Eu sou Paulo Henrique Araújo, o seu correspondente internacional, falo diretamente de Washington, D.C., e é um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, meus caros, vamos começar a entender, mas antes, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe. Tem o botão hypar. Dê um hype aqui nesse vídeo para ajudar que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também tenham acesso a essas informações. Bom, El Mencho, ou Nemésio Osqueiro Cervantes, tinha 59 anos de idade e apontado como o líder máximo do cartel de Jalisco Nova Geración. Ele construiu em mais ou menos 15 anos uma organização com uma presença em mais de 25 estados mexicanos e células em mais de 40 países. E olha só que envolve inclusive toda a estrutura do Cartel de los Soles e do Foro de São Paulo aqui na América do Sul, mais precisamente na Venezuela / Colômbia, tá? O modelo que o Cartel de Jalisco Nova Geración teve sobre ele era com uma lógica de um exército irregular, poder de fogo militar e terror como governança. A especialização do cartel era baseada em drogas sintéticas, tá? Principalmente fentanil e metanfetamina, com margens altas de lucro e também como um grande alvo, tá, da sua distribuição, os Estados Unidos da América. E esse é um ponto importante, porque desde a sua primeira administração, durante a campanha antes das eleições de 2024, Donald Trump sempre falou da guerra contra as drogas sintéticas e colocou o fentanil, inclusive, como algo que poderia ser uma política estatal ou uma política do Partido Comunista Chinês para enfraquecer as bases da sociedade americana, o que chegou a levar a crises diplomáticas junto ao Ministério das Relações Exteriores e ao próprio Xi Jinping. Tá? Uma das marcas registradas aí do Nemésio Oseguera era justamente a violência como espetáculo para dominar rivais, o Estado e o povo. Tá? Isso envolve aí vários aparatos que nós vamos conversar aqui hoje também. Ele tem origem no próprio estado de Jalisco e passou pela polícia local. Ele foi um policial antes de migrar para o tráfico de drogas internacional. Ele fundou o cartel Jalisco Nova Geração no início dos anos 2010 e atualmente ele tinha recompensas aí pela sua captura vindas da DEA, né, o Departamento Internacional Antidrogas dos Estados Unidos, na casa de 15 milhões de dólares, equiparados a El Chapo, tá, que é do cartel de Sinaloa, que também está preso. A comparação aqui é até citada, né, pela própria DEA como uma espécie de novo Pablo Escobar, tá? Ele tem essa consideração pelo governo americano, ou tinha essa consideração pelo governo americano, o cartel ainda o tem, devido ao nível de perigo e de violência, o que é um fato, nós vimos isso ontem. Ele foi eliminado e a estrutura de poder, de fogo que o cartel tem e de desestabilizar as estruturas mexicanas são as mesmas que assistimos no final dos anos 80, começo dos anos 90, na Colômbia, sob Pablo Escobar. A estrutura descrita como altamente militarizada e hierárquica nesses relatórios, tá? Com braço armado próprio e capacidade de guerra,
como as imagens que vocês podem ver aí, eu vou deixar rolando as imagens, isso daí que vocês estão vendo, pessoal, nesse exato momento, não é, o exército mexicano se preparando para combater os narcotraficantes, tá? Isso são imagens do aparato militar dos narcotraficantes para enfrentar o exército mexicano que teve que ser acionado ontem. E tem um núcleo duro nessa liderança central, tá, que está ligada ao clã, à família, né, de El Mencho, mas também conta com operadores de segurança. O controle financeiro associado ao círculo familiar dele também é outro ponto importante do que foi levantado até agora e tem um papel central agora da viúva de El Mencho. O braço armado tático, que é o grupo de elite, com essas imagens que nós vimos agora, está ligado até ao provável sucessor dele, que é conhecido pelo codinome L03, tá? O terceiro, L03. E qual que é o método do cartel de Jalisco, tá? Nova geração, e como que ele mantinha esse controle? O terror era uma das principais mensagens utilizadas aí pelo El Mencho. Execuções encenadas e até mesmo exibidas publicamente, vídeos de violência usados como aviso, inclusive, obviamente nós não vamos colocar aqui, mas ele utilizava muito o processo de decapitar, tá, os seus inimigos e os seus alvos policiais, entre outros, e publicava esses vídeos na internet, também para gerar esse pânico, esse terror, até mesmo entre aqueles que pensassem ali em fazer algo contra El Mencho. A capacidade militar estava acima das forças locais da polícia. Isso aqui nós podemos observar de maneira muito clara, principalmente depois de todo o terror no dia de ontem. Tanques blindados caseiros, que eram chamados de monstros. Também tinha tanques, né, na verdade, veículos blindados leves, como são chamados, nós vimos nas imagens, encomendados por ele, drones com explosivos. Há, inclusive, tá, pessoal, já alguns relatórios de OSINTs, não de agora, mas de tempos atrás, de que vários cartéis mexicanos estavam alistando no exército ucraniano os seus membros, sem, obviamente, deixar claro que eles eram ali narcotraficantes, para que eles aprendessem a operar drones. Inclusive, o próprio Ministério da Defesa da Ucrânia conseguiu identificar depois, com o tempo, muitos desses operadores e, além de eles serem expulsos do exército, o governo americano recebeu ali diversos informativos de inteligência dizendo sobre esses casos. Então, aqui a gente também tem uma noção clara dos dados de inteligência que o governo americano teria oferecido ao governo mexicano. Além disso, eles tinham também lançadores de foguetes capazes de derrubar aeronaves, tá? E foi apreendidos nessa operação final que resultou na morte, né, do El Mencho. El Mencho, cada nome, né? E também tinha uma tática territorial na forma de trabalhar aí o Nova Geração de Jalisco. Eliminação de lideranças locais, recrutamento forçado de jovens, tá, inclusive menores, e cobrança e extorsão e toques informais nas áreas rurais. Era outro ponto que acontecia bastante. E um dos pontos que eu já comentei aqui para vocês é a grande diferença entre eles e o cartel de Sinaloa. O cartel de Sinaloa, apesar de ser violento, apesar de ser um cartel, trabalhava mais com cocaína e marihuana, né, a maconha. Eles trabalhavam com drogas sintéticas, tinham uma alta, ainda tem na verdade, né, uma alta ligação com cartéis asiáticos, tá, sobretudo chineses, e eles focavam mais nesse lucro direto dessas drogas que não são tão comuns no Brasil, as drogas sintéticas, mas é algo que é uma epidemia aqui nos Estados Unidos, sobretudo o fentanil e a metanfetamina, tá? E justamente isso, como eu citei anteriormente, colocou, né, o cartel de Jalisco Nova Geração
como um dos pivôs centrais nos embates entre o presidente Donald Trump e a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, que estava fazendo de tudo para que não ocorressem operações contra os cartéis, porque ela temia justamente isso, que o Estado mexicano não tinha e não tem condições de combater diretamente o cartel com todo o poder de fogo que nós vimos ontem, tá? Bom, mas o que fica, pessoal, para a sucessão depois de tudo isso? A primeira coisa é que existe sim um risco de fragmentação do cartel Jalisco Nueva Generación, porque não existe um herdeiro natural, como no cartel de Sinaloa pós El Chapo. O filho biológico de El Mencho, que é chamado de El Menchito, está preso aqui nos Estados Unidos com pena de prisão perpétua, ou seja, está fora do jogo. E aí tem os nomes que aparecem aqui, por exemplo, o El03, ou El Terceiro, como eu disse, que o nome dele é Juan Carlos Valencia González. Ele é enteado, tá, do El Mencho, chefe do grupo de elite, e tem uma recompensa pela cabeça dele, pela DEA americana, de $5 milhões, tá? Hugo González Mendonça Gaitán, conhecido como El Sapo, é outro nome citado também que pode assumir a liderança do cartel. Então, alguns cenários prováveis que nós temos que está sendo discutido já tanto aqui nos Estados Unidos quanto pela mídia especializada no México. Uma reorganização sobre um polo, né, baseado principalmente no El Terceiro, talvez com El Sapo, ou uma fragmentação em mais facções, com a disputa interna e aumento da violência entre esses grupos para ver quem vai ficar aí com o trono de ferro de El Mencho. Bom, meus caros, vamos aguardar o que vai acontecer, se novas prisões irão ocorrer e até mesmo se o governo mexicano finalmente pode aceitar a ajuda oferecida por Donald Trump, que já em diversas oportunidades colocou à disposição as Forças Armadas americanas para realizar operações táticas, objetivas, em coordenação com o exército mexicano para capturar os cabeças desses cartéis. Bom, isso é a oferta que está na mesa, mas Donald Trump também já disse em outras oportunidades que se o governo mexicano nada fizesse, ele iria invadir o território mexicano para realizar essas operações. Talvez essa pressão do presidente americano tenha resultado na operação que vimos aí com a eliminação de El Mencho e tudo o que está acontecendo no México nesse momento. Bom, se tem algo que é importante para entender e trazer aqui essas informações mais densas para vocês é o inglês, pessoal. E é justamente aí que entra a BUA Idiomas. Porque se você não fala inglês hoje, você está fora de todas as informações no mundo. 90% de toda a informação no mundo acontece em inglês. Por isso que nós temos aqui a parceria da BUA Idiomas, com um método que é focado na conversação. Você vai aprender gramática? Vai. Mas você vai sair do atraso, vai sair da cegueira informativa, vai ser uma pessoa que estará atenta ao que está acontecendo no mundo e vai pagar aquela sua promessa de fim de ano que 2026 você vai aprender a falar inglês. Pois é. Então tá aqui, o link tá na descrição, QR Code na tela para vocês, tá certo? Eu sou Paulo Henrique Araújo, seu correspondente internacional, falo diretamente de Washington, D.C. Deixe seu like, verifique sua inscrição para não perder nenhuma informação em primeira mão. Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.